Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. E o tema que nós vamos abordar hoje para a nossa reflexão é sobre a família. Família. Quem instituiu a família? De quem foi a ideia de fazer a família? E qual foi a primeira família que surgiu aqui neste mundo? Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos falar está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 7, que foi justamente quando Deus ele criou tudo aqui neste mundo, toda a natureza, todos os animais, e eles tiveram uma ideia. Eles quem? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tiveram uma ideia lá em Gênesis 1, 7, que eu vou ler neste momento para vocês. Ele disse o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e assim por diante. Então criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou homem e mulher. Mas como foi que Deus criou? Como foi que o homem, aliás, como foi que Deus criou o homem? Como foi que ele foi formado? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus criou o homem à sua imagem, nós sabemos do pó da terra. Ele fez aquele bonequinho e ele soprou no nariz o fôlego de vida, que é aquele sopro, que é o espírito, que é a respiração, o que tornou o homem a ser uma vida, uma alma vivente. E Deus, como nós vimos, ele deu o privilégio ao homem de nomear todos os animais, todas as árvores, todos os frutos. Só que mesmo assim o homem estava triste. Então Deus teve uma ideia que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, 21, 22 e 24. O 18 disse assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja só. Então Deus ele viu que o homem ele estava só, mesmo em meio a tanta beleza. O homem estava sentindo só. Então Deus teve uma ideia, juntamente com Jesus e o Espírito Santo. Vamos fazer uma mulher, uma esposa. E como foi que ele fez? O 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe e disse ao homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. O 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se una à mulher, e torna-se os dois uma só carne. Então, Deus fez o homem dormir, Adão, e tirou-lhe de sua costela e tirou-lhe uma de suas costelas e tornou-se o quê? Uma mulher, para se unir, deixar o pai e mãe, se unir os dois, se torna-se uma só carne. E aí, quando Deus uniu o homem e a mulher, como eles deveriam tratar-se um ao outro? Então, nós vamos ver essa resposta em Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 25, 28 e 29, que está escrito: maridos, amai vossa mulher. Primeiro é o conselho para o homem. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por si. Então Deus dá um conselho que o marido ele deve amar a mulher de tal forma como Cristo amou a igreja e se entregou a ela, se entregou por ela. E o 20 diz assim: assim também os maridos também devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E o 29 diz: porque ninguém jamais odiou o próprio carne. Quem odiou a própria carne? Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Se Deus tirou da costela do homem e da própria costela criou a mulher, que seria a esposa, então
como o marido vai maltratar a esposa? Se maltrata a esposa, maltrata a sua própria carne, porque da costela foi criada a mulher. E Deus ele ainda deixa também conselhos de mulher para o esposo. Como deve ser também o tratamento da esposa? Provérbios 18, 22. Vamos ver aqui, Provérbios 18, 22. Vamos ver o que o Senhor nos aconselha. Provérbios 18, 22 está escrito. Vamos ver aqui. Provérbios 18, 22, ele diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. É coisa linda. Quando o homem ele acha uma esposa, ele acha o bem. E ele alcança a benevolência do Senhor. Ainda continua, não para por aí não. Provérbios 31, Provérbios 31, capítulo 31, versículo 10. Vamos ver aqui, versículo 10. Mulher virtuosa, que achará? O seu valor muito excede a finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, e todos os dias da sua vida será de bênçãos. Então ela não vai fazer mal, ela só vai fazer o bem. Todos os dias da vida do seu marido, a esposa vai lhe fazer bem. Então Deus ele aconselha tanto maridos como os maridos devem ser e as mulheres também, as esposas também. E só que assim, no decorrer do tempo, porque nós vimos assim, se vocês lerem Gênesis, o início de Gênesis, como entrou o pecado, vocês vão ver que, como Deus diz, não é bom que o homem esteja só, então criou uma mulher para que eles pudessem andar ali juntinhos no jardim do Éden, mas chegou um momento em que Eva se distanciou de Adão. Foi aí que Deus tinha dito a eles que eles deveriam comer de todo o fruto, menos da árvore do jardim do conhecimento, da árvore que estava lá no jardim do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles iam morrer. Eva se distanciou, comeu, foi aí que houve toda aquela destruição, né? Todo aquele descontrole no casal. E aí eles foram expulsos, foi aí que eles tiveram filhos, e o primeiro filho simbolizou a desobediência, que foi Caim, com o tempo Caim matou Abel, e aí onde houve todo o desconcerto. Mas aí nós vamos falar um pouco da infidelidade também, que há hoje no casamento. Por isso que muitos casamentos têm sido destruídos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3, Deus, ele nos adverte com respeito a isso, a infidelidade. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. Então Deus ele aconselha tanto a homens, esposos como esposas, que devem se abster, que não devem estar ligados à prostituição, porque destrói os lares. E é pecado, né? E ele continua em Hebreus capítulo 13, versículo 4, nos advertindo, que diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o matrimônio, o casamento deve ser digno de honra sempre. E ainda continuando, diz assim, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, meus queridos, o adultério ele tem destruído muitos lares hoje. Então, precisamos ser fiéis uns para com os outros. Tanto esposa como esposo deve ser fiel até o fim. Amar a ponto de dar a vida, amar a ponto de serem fiéis, amar a ponto de rejeitar e de se afastar do mal, do adultério, da prostituição. Porque Deus criou o homem e a mulher para eles se completarem. O que o homem busca fora, eles têm em casa. E eles têm além, mais ainda, que é a fidelidade, que mulheres impuras, mulheres de fora, mulheres prostitutas, nelas eles não vão encontrar fidelidade. Então, maridos, ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Ela é suficiente para você. Ela tem algo melhor para você, porque ela não é impura. Ela é totalmente sua. As mulheres de fora, que alguns maridos deixam as de dentro do casamento, do matrimônio, para buscar prazeres de fora, elas são de várias. E a de casa não, é somente sua, certo?
Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que a fidelidade possa existir no matrimônio, porque Deus criou o casamento. 3 coisas Deus ama: o homem, a natureza que ele criou e a família. Ele instituiu desde o Éden, desde o início da criação. Então, que você possa cuidar do seu lar, amar a sua esposa, esposas, que vocês possam amar os seus esposos. E eu acho muito bonito uma música de... É a oração da família, né? Ele é do Padre Zezinho, que ela descreve muito bem como deve ser o casamento, que diz assim, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. E essa música descreve muito bem como deveria ser um pouquinho do propósito de Deus na vida de um casal. Então, Deus abençoe e até a próxima.